Boa noite, queridos amigos. Estamos iniciando os estudos do sábado. Na quarta-feira, nós trabalhamos com a mediunidade e vários efeitos e fenômenos mediúnicos que ocorrem no dia a dia de nossa vida. E hoje é o estudo do Evangelho e de um fenômeno que aconteceu, que foi extraordinário, que foi a visita de Maria Isabel. Mas nesse momento eu gostaria de pedir a atenção especial de vocês, porque nós estamos vivendo um grande minuto na existência planetária, como dizia o nosso irmão Bezerra de Menezes, na qual a civilização, para sobreviver, há de alçar o coração ao nível do cérebro e controlar o cérebro, de tal modo que o coração não seja sufocado pelas aventuras da inteligência. Furacões, os mais diversos, assolando a América Central, e ainda não atingiu, graças a Deus, ainda o nosso continente sul-americano, apesar de termos ainda terremotos e uma série de coisas. Gostaria de que nós elevássemos nosso pensamento e pedíssemos a Deus que acalmasse o coração e que desse lucidez aos sofredores desse profundo e grande catástrofe que está acontecendo, com tanta gente sofrendo, angustiada. E, em nome de Jesus, eu peço a Deus que nesse grande minuto que vive a humanidade, de desastres os mais diversos, de desencarnes coletivos os mais diversos, como nós já tivemos a oportunidade de tratar, a paz no coração de cada um deles. Não está fácil. Elevamos nossos pensamentos a Deus para isso. E que Deus abençoe a todos e que traga calma e de que traga coerência e que traga paz e harmonia no coração daqueles que estão sofrendo tanto nesses momentos tão difíceis de suas vidas. Não podemos ficar inertes a eles nesse momento. Mas hoje nós vamos trabalhar com o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do versículo 39 a 56, e dissertarmos e discutirmos a análise simbólica que existe em cada um dos versículos. Como nós já dissemos antes, e temos afirmado aqui com muita seriedade, que a Bíblia é o maior livro espírita que eu conheço, porque ela está recheada de fenômenos espíritas, os mais diversos, e hoje nós vamos tratar de mais um, que é da visita a Isabel por Maria, mãe de Jesus. O que diz o evangelista Lucas? No versículo 39, naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias, no versículo 40, e saudou Isabel. No versículo 41, ele continua dizendo: apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança que Isabel carregava em seu ventre deu saltos no ventre dela, e Isabel ficou cheia de um Espírito Santo. Nós vamos explicar esse artigo definido e indefinido do grego. E exclamou em voz alta: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como é que me vem visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança deu saltos de alegria em meu ventre. Bem-aventurada aquela que creu que se hão de cumprir as palavras que lhe foram ditas na parte do Senhor. Isso no versículo 45. Vamos analisar cada um deles, meus irmãos, à luz da doutrina espírita, à luz da ciência espírita. Lucas é grego, Lucas é médico, mas ele tem maneiras de falar.
e um simbolismo muito especial. A expressão levantando-se é usada por ele tanto nos evangelhos, tanto em Atos dos Apóstolos, que é também de autoria dele, 60 vezes. Portanto, é uma locução típica dele, levantando-se. Maria parte para visitar sua parenta, que nós, como dissemos no último sábado, não sabíamos qual é o grau de parentesco. Movida não pela curiosidade de verificar as palavras do arcanjo Gabriel, o que estaria em contradição com a fé que ela tinha, que depositara espontaneamente naquilo que ela ouvia, quando ele se materializou na frente dela para dar a boa nova. Como teria feito a viagem? Sozinha? Nada existe, nenhum registro bíblico que diga como ela foi. Nada é revelado. Após a saudação da visitante, Isabel sente que o filho em seu ventre dá saltos de alegria. E, inclusive, Rebeca está lá dizendo isso em Gênesis 25, versículo 22, que interpretou, se vocês se recordam, em Gênesis, como um mau presságio a luta dos gêmeos que estavam em seus ventres, porque eles saltavam bastante, eles se moviam bastante. No caso de João Batista, no ventre de Isabel, foi de alegria. Logo, cheia de um Espírito Santo. Aí começam as nossas preocupações novamente com o problema do artigo. Revisamos. A língua grega não possuía artigos indefinidos. Quando a palavra era determinada, empregava-se o artigo ro, re, to. Quando era indeterminada, caso em que nós empregamos o artigo indefinido, o grego deixava a palavra sem artigo. Então, quando não aparece o artigo em grego, temos que colocar em português o artigo indefinido Espírito Santo e nunca traduzir como definido o Espírito Santo. Esse é um detalhe que as pessoas, quando leem a Bíblia, não se preocupam de verificar o que é ou o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo se refere ao Cristo que está dentro de cada um de nós, vivendo em cada um de nós. É um Espírito que está ali, como, por exemplo, o caso dessa passagem. Cheia em grego, ela significa encher-se. Não dependeu dela. Seria, então, empregada em uma média de interpretação disso aí. Mas, sim, um elemento externo. Esse agente da passiva do grego, da tradução que foi feita, está escrito Espírito, não o Espírito. Todavia esclarece que era bom, era santo. Entre espiritistas, como nós, interpretamos como um vocábulo moderno, incorporou um bom espírito. E os médios costumam sempre estar recebendo bons espíritos. Então, levanta a voz gritando, o que evidencia não ser ela mesma quem fala. Olha que coisa interessante. Se o for, eu falaria com sua voz normal, não gritando. Se ela está gritando, não seria ela própria. Não era próprio que se gritasse naquela época. Que espírito se incorporaria mais naturalmente em Isabel nessa circunstância, para que ela gritasse? Dada a grande evolução espiritual de Elias, que estava em seu ventre, era-lhe possível manter a consciência desperta, mesmo durante a formação de seu corpo físico no ventre de Isabel. Isso é mediunidade pura. Isso é... Olha que coisa. Ao incorporar-se nela, não lhe trazia nenhuma dificuldade, pois ela já lhe estava servindo de médio de materialização de seu veículo físico denso, o espírito de Elias em seu corpo, como João Batista, que depois Jesus veio a confirmar várias vezes. Ora, vamos analisar um pouco mais. O espírito de Elias sabia de tudo o que estava ocorrendo e tinha visão espiritual ampla, ao passo que Isabel não podia humanamente descobrir a gravidez de Maria, que não tinha nem um mês.
e, portanto, não aparecia externamente. Segundo o princípio teológico, e aí é bom que a gente analise isso, uma explicação simples e natural deve ser sempre preferida a uma outra complicada e milagrosa. Ou seja, jamais se deve recorrer a um milagre nos casos em que pode-se dar uma explicação natural. Ora, é mais simples e natural a explicação da incorporação de Elias, confessada pelo evangelista, quando diz foi cheia de um Espírito Santo, do que termos que recorrer a revelações divinas excepcionais e milagres. Como é que Isabel ia saber que Maria estava grávida de um Espírito Santo? Um Espírito, ela ficou cheia de um Espírito Santo. Falamos aqui em um Espírito de Elias, e não de João Batista, gente. Porque, na realidade, esse Espírito ainda não assumira a nova personalidade. A nova personalidade de João, pelo seu novo nascimento, porque existe a terapia do esquecimento. Ao nascer, ele já não se lembraria mais do que ele foi quando Elias, mas sim agora como João Batista. E Gabriel, ao falar a Zacarias, se vocês se recordam da passagem de sábado, diz claramente, irá com o espírito de Elias. Está no versículo 17, vocês se lembram? Olha que interessante. O próprio arcanjo Gabriel disse para Zacarias que ela teria um filho varão que irá com o espírito de Elias. Então, o próprio arcanjo Gabriel já confirmava que a João Batista era a reencarnação de Elias. Nós discutimos isso muito sábado passado. Essa explicação da consciência do espírito, ainda no seio materno, é dada por Tertuliano, os historiadores como Orígenes, Irineu, Ambrósio, o teólogo Soares. Diz mesmo que desde esse momento o espírito tinha o uso da razão. Isso tudo é muito lógico e natural do que recorrer a uma intervenção divina, como faz o Santo Agostinho. E é muito fácil você começar a colocar milagres nisso, naquilo outro, exatamente para você conduzir a mente das pessoas numa verdadeira lavagem cerebral. Nós não somos assim. Nós, espiritistas, somos racionais, queremos um pensamento racional, queremos analisar caso a caso, versículo a versículo, com seu simbolismo, com seu misticismo, e como era típico da sua época, que não é agora, 2000 e tantos anos depois. O espírito de Elias, conhecedor dos fatos, saúda Maria como bendita entre as mulheres, porque ele estava falando através de Isabel. Bendita entre as mulheres, e acrescenta, bendita o fruto que está em teu ventre. Isso foi o espírito de Elias, falando através de Isabel. Depois, numa exclamação de suprema alegria, reconhecendo o espírito de Yahvé, porque nós discutimos isso muito, que Jesus era Yahvé que apareceu para Moisés, tal, etc. Era o Deus dos hebreus naquela época, encarnado no ventre de Maria. Tem aquela pergunta que revela sua humildade e também o reconhecimento. Deus de Israel. Yahvé significa Deus de Israel. Como é que me vem visitar a mãe de meu Senhor? Olha que coisa interessante. Só um espírito de extrema elevação poderia saber que Maria estava grávida e que ia vir. E era o Senhor. Era uma encarnação de Yahvé. Isabel, consciente da palavra que tinham sido ditas pela sua boca, comenta o fato dizendo que, logo que ouviu a voz de Maria, a criança deu saltos de alegria em seu ventre e conclui abençoando Maria, porque nela se cumpriram as promessas antigas de Yahvé. Yahvé disse que viveria. E também porque ela deu crédito ao anjo que lhe participava da notícia. E Maria nunca duvidou. Zacarias, por ter duvidado, ficou com problema. Depois de recebido o aviso, nós chegamos à conclusão do próximo encontro com a divindade, a criatura se afasta, precipitando-se de seu habitat normal. Agora vamos aos simbolismos cabalísticos e místicos.
vai às montanhas para ficar em meditação silenciosa, ou seja, sobe ao mais alto nível de vibração. É assim que se dá. Que ele seja possível, esquecendo tudo que é de baixo, ou seja, da terra, da planície. Nesse nível extramaterial, encontra o espírito de igual elevação e com ele se comunica em palavras de louvor a Deus. É assim que se atinge o nirvana para os orientais. É assim que nas meditações nós atingimos o mais alto grau de elevação. É assim que quando nós estamos no mais alto grau de elevação, na projeção do nosso corpo astral, nós encontramos com entidades altamente iluminadas e que nos instruem. Observemos desde já que todas as vezes que as escrituras querem assinalar uma elevação de vibração por meio de prece ou de meditação, eles o fazem com a expressão subindo ao monte. Vocês já perceberam isso? Sempre subindo ao monte? Subindo ao monte alto? Ao céu? Exatamente é o que se faz aqui. Foi para a região montanhosa de Judá. Elevou seu pensamento. Atingiu o ápice. E como a Judéia representa a personalidade, assim como a Galileia exprime a individualidade, como nós já estudamos, compreendemos que a criatura esquece os corpos físicos, sensitivo e emocional, jogando apenas com a parte mais elevada, o intelecto, onde ocorrem todas as nossas comunicações. Como eu disse, através da epífise, hipófise, cérebro. Naquelas reuniões da mediunidade que falam que a gente tem aquelas correntes que nós fazemos de vibrações. E agora estamos estudando o magnetismo, as atrações. Ao encontrar-se com outro espírito, este lhe manifesta alegria por ver que dentro de si está Deus, o Cristo vivo, que em todos nós habita, meus irmãos. Prossegue o evangelista. No versículo 46, e disse Maria, minha alma engrandece o Senhor. 47, pois meu espírito alegrou-se em Deus, meu Salvador. 48, porque pôs os olhos na pequenez de sua escrava. Pois de hora em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Porque, 49, o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. 50, e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. No 51, diz o evangelista, manifestou poder com seu braço, dissipou os que tinham pensamentos soberbos no coração. E no 52, depois os poderosos de seus tronos exaltou os humildes. 53, encheu de bens os famintos e despediu o vazio os ricos. 54, socorreu Israel, seu servo, lembrando-se da misericórdia. E no versículo 55 diz, como falou nossos pais, com Abraão e sua posteridade para sempre. E no versículo 56 diz, e Maria ficou cerca de 3 meses com ela, após voltou para sua casa. Agora isso aí merece muita atenção por parte de cada um de nós. Em resposta a Isabel, Maria entoou um cântico maravilhoso. Esse cântico que vocês ouviram dizer aqui agora, que muito nos ensina. Conhecidíssimo por toda a cristandade, por sua primeira palavra latina, Magnificat. Todo cântico reproduz, na realidade, o pensamento do Velho Testamento, sobretudo dos Salmos. Isso é uma curiosidade que as pessoas não percebem. Logo, no primeiro versículo, tem uma preciosa lição. Minha alma engrandece o Senhor, pois meu espírito alegrou-se em Deus, meu Salvador, diz Maria. Temos, portanto, nítida distinção entre alma, que é o nosso psique, e espírito, que é o pneuma dos gregos, que Paulo também distingue de acordo com a filosofia platônica.
Por exemplo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, quando suplica a Deus que nos santifique o espírito, em grego pneuma, a alma, psique, e o corpo, que é o nosso soma. Então nós temos o nosso espírito, a nossa alma e o nosso soma, que é o nosso corpo físico. O nosso corpo espiritual, o nosso espírito e o nosso corpo astral, que é o nosso duplo etéreo. Mas veja bem, isso tudo já estava definido desde aquela época, estava se dizendo assim, só que isso fica nas palavras e as pessoas não entendem. Na filosofia paulina, a psique é o princípio das emoções sensíveis. Os psicólogos que estão me ouvindo estão entendendo perfeitamente bem o que eu estou dizendo. A psique é o princípio das emoções sensíveis, que hoje chamamos corpo astral, ou perispírito, isto é, o princípio agente, o eu da personalidade. O pneuma é o elemento espiritual, o eu consensual da individualidade. Não se pode confundir individualidade com personalidade. A individualidade é o nosso espírito maior, está muito além de qualquer coisa que nós tivermos pensamento. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, também lemos: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra dividindo até os nervos e as ligações da alma com o espírito, discernindo as disposições e os pensamentos do coração. Então, não vamos confundir alma, espírito e soma. O espírito é eterno, é uma energia. Não é um corpo que se materializa e que foi pesado como os russos pesaram o nosso corpo astral, 40 gramas, depois do desencarne de algumas pessoas em experiências em laboratório. Há ainda outros passos escriturísticos que confirmam esse ponto de vista. Louvai o espírito e almas dos justos. Está em Daniel 3, versículo 86. Em sua mão está a alma de todos os vivos. Olha lá a diferença que eu estou querendo colocar, que vocês entendam. E o espírito de todos os homens. Alma e espírito. Essa é a distinção. Por simplificação, inclusive, tem até uma explanação que Kardec faz na sua doutrina, que para simplificar e não criar uma confusão enorme na cabeça das pessoas, a gente chama espírito e alma como se fosse uma coisa só, mas não é. A alma é uma coisa, espírito é a nossa individualidade, é o nosso eu crístico interior, que nasce com Deus dentro de cada um de nós. Muito bem. Em sua mão está a alma de todos os vivos e os espíritos de todos os homens. Está em Jó 12:10. Se há um corpo psíquico de alma, olha aí, a alma aparece, há também o corpo espiritual do espírito. Está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 44. O homem de alma e do espírito. Está em Coríntios 2, 14 a 15. Estes são os que se separam a si mesmo, que têm alma, mas não têm espírito. Está em Judas 19. Maria, vamos voltar à nossa mãe maior. Maria, pois, com toda a clareza filosófica, pois podia não ter cultura, mas era sábia, emprega corretamente os tempos dos verbos e afirma: minha alma, a personalidade dela, engrandece, no presente do indicativo, o Senhor, porque meu espírito, a individualidade dela, se alegrou em Deus, meu Salvador. Agora está bem claro: espírito, alma, soma. A razão da alegria é o prêmio recebido da descida do grande espírito ao seu ventre,
manifestação espontânea de humildade verdadeira de Maria. Maria transfere toda a benevolência à graça divina que baixou seus olhos à pequenez de sua escrava. E de tal forma exaltou que todas as gerações a denominarão bem-aventurada. Ela mesma, porém, não se diz humilde. Quem se julga humilde revela o orgulho ou a vaidade de se julgar virtuoso. Não é o caso dela. Ela disse que era pequena, sem valia, conforme o Salmo 31, versículo 7, que diz: vibrarei de alegria e gozo por causa de sua bondade, pois olhastes minha miséria. Ela se considerava pequena. É diferente. Porque o poderoso me fez grandes coisas, diz ela. Era habitual ser designada a divindade por um de seus atributos. As pessoas não analisam assim. Outro motivo de louvor. Deus exerce sua misericórdia nas sucessivas encarnações do que o temem. Ou seja, dos que são fiéis à sua lei, que o servem. Leia-se, por exemplo, no Salmo 103. Ponhamos o Salmo 103, no versículo 17, ou melhor, vamos até Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, onde está assim: Yahvé mantém sua misericórdia aos que o amam. Ele cumpre seus mandamentos até 1000 gerações. 1000 gerações? Claramente entendemos que se trata de 1000, no sentido de muitas encarnações do próprio ser. E não se refere absolutamente a filho, neto, tal. O simbolismo bíblico ninguém consegue compreender. Tanto assim, que no versículo seguinte ele acrescenta, olha que eu cheguei a essa conclusão por isso: retribui diretamente aos que o odeiam, não retardará o pago aos que o odeiam, retribuindo-lhe diretamente. Só podia ser diretamente de 1000 anos para trás se fosse de uma reencarnação. Logo, só pode tratar-se de 1000 renascimentos da própria criatura que o ama, o teme e lhe cumpre o mandamento. Mais uma outra prova, por isso que a gente tem que falar muito sobre isso ainda. Continua Maria: Deus dispersa pelas forças de seu braço, repetição do eufemismo do Salmo 119, 16, diz a mesma coisa, os que têm pensamento soberbo no coração. Deus dispersa, não tenha soberba. Nós não podemos ter soberba. Para quê? Conforme verificamos, mais uma vez, o coração é a sede dos pensamentos. Realmente, sendo Deus a humildade máxima, os orgulhosos jamais podem sintonizar suas vibrações. Por isso que eu falo tanto sempre: não seja orgulhoso, não seja vaidoso, não seja soberbo, diz o que pensa de ti quem te acompanha. Daí dizer-se, mediante uma imagem, Deus não ama os orgulhosos, conforme o primeiro capítulo de Reis, o primeiro livro de Reis, no capítulo 2, versículo 3º, e Jó, no capítulo 38, versículo 15. Deus não ama os orgulhosos. Então vamos deixar o orgulho de lado, gente. E prossegue: fez descer os poderosos de seu trono e exaltou os humildes. Está em primeiro livro de Reis 2, 5 a 7. Em Eclesiastes, no capítulo 10, 14. No Salmo 148, versículo 6º. Em Jó, capítulo 5, versículo 11, 12, 19 a 22. E no capítulo 22, versículo 9. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, conforme o Salmo 34, 10, 11 e o 107, 9. Eu adoro ler os Salmos, eu sempre estou recomendando a leitura dos Salmos, somente quando as pessoas estão um pouco mais em aflição. Eu gostaria de mais uma vez chamar a atenção para a afirmação clara, embora implícita, das vidas sucessivas ou reencarnações, que é o motivo de nosso trabalho aos sábados e nas quartas-feiras.
Raciocinando diante dos fatos, verificamos que numa mesma existência, os poderosos raramente perdem seus tronos e os humildes não são exaltados. Da mesma forma que os famintos muito dificilmente enriquecem e pouquíssimos são os ricos que perdem a sua fortuna. Não é verdade? Na mesma encarnação. Ora, as afirmativas de Maria e dos demais textos supracitados do Velho Testamento, que eu citei um a um, apresentam-se esses fatos como normais e habituais. Então concluímos que se refere a vidas sucessivas. Quem teve um trono numa existência poderá regressar à Terra em vida seguinte em posição humilde. E vice-versa. Quem transcorreu uma existência a lutar contra a fome, voltará no seguinte cheio de bens, mas os ricos serão despedidos da vida espiritual para a Terra, vazios de bens. Esta é a interpretação que podemos dar às palavras citadas. Se não o fizermos, verificaremos que os fatos reais que observamos todos os dias desmentem as afirmativas categóricas das Sagradas Escrituras. E foi por esta razão, olha que coisa interessante, que se aboliu a palavra reencarnação das traduções bíblicas. Porque eu sou poderoso, não quero ouvir pobre. Eu sou um rei, não quero ouvir escravo. As pessoas que têm uma certa postura, uma certa posição, não querem vir mais humildes. Querem manter isso. Então, por essa razão, foi abolido isso. Maria cita a seguir a manifestação da misericórdia de Yahvé para com Jacó, Israel. E mais tarde tem até aquela passagem que a Bíblia, Yahvé diz, doravante se chamarás Israel, a Jacó. Mas nós não vamos discutir isso agora, que não é o motivo de nosso estudo. Segundo a promessa feita a Abraão, quando ele estava falando a Abraão. Anotemos que a esposa de Abraão era Sara. E a seu respeito diz a Cabala. Vamos a Cabala. Quem gosta de Cabala vai se lembrar desse fato. Fica sabendo que Sara, Ana e Sunamita e a viúva de Sarepta, cada uma delas possui por seu turno a alma de Eva. Isso não é prova de reencarnação, gente. Pelo amor de Deus. E o evangelista encerra o episódio com a notícia de que Maria ficou cerca de 3 meses com Isabel. Ora, se ela estava com 1 mês, ela ficou 3 meses, ela quando voltou com 4 meses de gravidez de Yahvé, encarnado como Jesus no seu ventre. E deve ter vindo, como eu digo aqui, regressando depois para a sua casa, é o que está escrito veja bem. A norma judaica daquela época era, quando a mulher casava, ela ia morar na casa do marido. Aí ela passava a ser esposa. O casamento era assim. Se eu saio da minha casa e vou morar com fulano, eu sou mulher de fulano, esposa de fulano. E Maria não. O evangelista diz, voltou para a sua casa. Porque mesmo, tanto é que quando, e ela só poderia engravidar se ela fosse morar na casa do marido, o Gabriel, na época, eu falei isso no sábado passado, disse, essa norma acabou. Você vai ter que gerar um filho agora. Ou seja, antes de cumprir com aquelas normas judaicas da época, que era ir morar na casa de alguém. Ou seja, ela teria que gerar Jesus antes. Deu até o nome dele. Tanto é que nós discutimos isso muito claramente na última reunião de sábado. Ele encerra o episódio dizendo isso. Embora Lucas narre o episódio do nascimento de João, após ter dado notícia do regresso de Maria, eu chego à conclusão de que ela permaneceu até a parenta da luz, até depois do nascimento de João. Quando lá chegou, ele já estava no 6º mês, ela ficou 3 meses, 9 meses. O raciocínio é lógico. E lá ficou cerca de 3 meses. Certamente não sairia às vésperas do grande evento. Mas o procedimento é típico deste evangelista, terminar um episódio antes de começar outro. Por exemplo, ele vai falar da prisão de João Batista, no capítulo 13, versículo 19 a 20, antes de começar a narrativa do batismo de Jesus no
no 21, 22, no versículo 21, 22. Então, ele segue uma linha coerente de raciocínio lógico. Nota-se, agora eu vou voltar à mesma expressão de antes. Note-se que Maria regressou para a sua casa e não para a casa de José. Isso porque a essa época ainda não estava casada com José, mas já estava. Porque ela recebeu uma ordem expressa de Gabriel que ela tinha que gerar aquele filho. Depois nós vamos tratar dessa passagem pelo lado de José. Sob o aspecto profundo, aprendemos que a intuição, que nós denominamos Maria, ela glorifica o Senhor pela descida da graça, convicta da pequenez de sua realidade subjetiva. Os psicólogos estão me entendendo. Diante da magnificência divina em atender às criaturas. Maria era inspirada pelo Eu Supremo. Canta a alegria da próxima unificação com o Cristo interno, a manifestação cósmica da divindade. Estende seu louvor pelos benefícios recebidos em vidas anteriores, assim como pela felicidade que fluirá nas porvindouras. Relembra que só os humildes e pequenos receberão a aventura do grande encontro, pois os ricos, cujo Deus é o dinheiro, e os soberbos, cujo Deus é o próprio eu, pequenino e transitório, não conseguem penetrar no recinto da humildade e oculto do coração. Se lembra que eu citei que era um fechamento dentro do coração? Nossa, quantas vezes a palavra coração é citada na Bíblia? O que só pode ser feito quando há renúncia total de tudo, inclusive do eu personalismo. Se você não se renunciar a essa sua vaidade, a esse seu orgulho, a essa sua soberba, como é que você vai atingir o seu eu maior, o seu eu mais profundo, que tanto Joana de Anjos fala com o Divaldo, o seu eu maior, o seu eu profundo, o seu eu superior, e abrir teu coração para Jesus, o Cristo de Deus, e dizer, eu e o Pai somos um. Maria permanece com Isabel, ajudando com sua presença a realizar o mergulho. Olha a expressão que eu estou usando. O mergulho, e depois, novamente, se recolhe em seu íntimo. Regressa à sua casa. A expressão regressar à sua casa é ela retornar ao seu interior. Coisa que nós nunca fazemos. Para uma meditação profunda. É a sua introspecção. Nós precisamos guardar o supremo acontecimento, e ela, para guardar esse supremo acontecimento, ela tem que se interiorizar. Esse é que é o ponto. E aí nós vamos fazer brevemente essa reunião de hoje e vamos partir para o nascimento de João, que é muito interessante o estudo de Lucas, dos versículos 57 a 80 do capítulo 1, que é todo o nascimento de João. Porque, inclusive, o nome dele foi dado pelo arcanjo Gabriel. Você já recorda disso? E se chamará João. E ele sabia que era o Elias, que estava reencarnando como João Batista. Aí, nesse ponto, a gente começa a entender que os espíritos dialogaram entre si, porque Maria também sentiu o reflexo daquela presença, porque Isabel se incorporou com o próprio Elias e falou que ela estava grávida do Senhor. Então, meus amigos, nada é impossível para Deus nem para a espiritualidade. E nós precisamos analisar o processo reencarnatório, segundo, inclusive, André Luiz chama, que algumas colônias têm um departamento de reencarnação, onde são preparadas as maquetes que nós vamos ter. E ele lembra uma passagem que é muito interessante. Uma moça estava sendo preparada, a maquete da reencarnação dela, e ela estava muito bonita.
Então ela vai ao departamento de reencarnação e pede: não façam isso comigo. Eu cometi tantos erros porque eu era tão bonita, eu cometi tantos erros pela minha beleza. Me dá um defeito qualquer para que eu possa remir os débitos que eu tenho com Deus, com o Cristo, que cada um de nós tem. Muitas vezes, meus caros irmãos, nós não sabemos por que passamos por determinadas dificuldades e aflições, mas é pedido nosso, para que, por erros cometidos por nós, e que os espíritos eles se conversam entre si por causa da nossa amplitude mental, de ondas mentais extraordinárias que temos. Agora, não vamos esquecer o que eu falei antes. Isso a gente já discutiu na quarta. Espírito, eu maior, alma, corpo astral, que é o que a gente vê, fumacinhas por aí, sombras passando pela porta da gente. São eles que arrastam os chinelos, batem as portas, fazem chamamentos, a gente diz: parece que alguém me chamou, vai olhar e não tem ninguém. É a nossa alma, que ainda, por defeitos dessas soberbas e orgulhos, etc., ainda continuam ligadas materialmente na Terra e ficam aqui convivendo conosco. Tem gente que habita casas, não se desligou. Nós precisamos elevar nosso pensamento a Deus e nos prepararmos para a nossa passagem para outra dimensão. O próprio André Luiz ficou internado no hospital um tempão para se curar da doença que tinha aqui. Então, o que acontece? Quem estava doente aqui vai passar um período de tempo em recuperação no hospital até se recuperar e começar a trabalhar e desenvolver aonde está, na dimensão que está. E voltará, de acordo com suas permissões, e será protetores, orientadores, ou até reencarnarão. E eu tenho, inclusive, um estudo lindo que depois eu vou apresentar para vocês, que é as reencarnações dentro da mesma família. Uma pessoa sai, vai para um plano, trata-se e volta dentro da própria família, como sobrinho. Por isso que muitas vezes eu fico até olhando para uma pessoa e digo: você, sua irmã está grávida? Aí já fico raciocinando, aí vem alguém e me diz quem é que está ali, que está voltando. Os filhos que estão voltando. Muitas vezes eu tenho uma pessoa em especial que está me ouvindo, que eu estou atentamente dizendo que se preparem, que é possível que alguns filhos que nós tivemos possam voltar como filhos dentro da mesma família. Mas eu não estou querendo levantar nenhuma hipótese sobre isso agora. Que Deus os abençoe. Façamos então a nossa oração por essas pessoas que estão sofrendo com essas inundações, com terremotos, com todos esses problemas que estão acontecendo na América nesse momento, com tantas pessoas que estão passando dificuldades, sem água, sem alimentos, e que alguns vão desencarnar coletivamente, e isso já está dentro dos planos de Deus. Tudo é feito dentro dos planos de Deus. Elevemos nosso pensamento a Deus e agradecemos por essa noite. Muito obrigado, Senhor, por ter me dado essa oportunidade ímpar de estar aqui dando a explicação sobre o teu próprio nascimento. Obrigado, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vos abençoo a todos. Amém.